Olá, sejam bem-vindos a mais um Winners Club, né? O seu podcast, onde a gente traz aqui informações, pessoas que vão ajudar a gente a trilhar a nossa jornada de sucesso também. Lógico, essas pessoas puderam trilhar suas caminhadas aí ao longo da vida e conquistar algumas coisas em suas carreiras, em suas vidas pessoais, e é isso que a gente veio aqui. A gente só veio para cá por isso, né, Alex? Para saber como chegar lá, né? É isso aí, a gente está aqui para aprender e a gente sempre traz pessoas que estão acima, né, Corneto? Já estão no nível superior, que possam ensinar e passar algo para nós, porque é esse o propósito, né? A gente É. crescer junto e que você que está assistindo também possa ouvir, aprender com os erros, porque é importante a gente aprender com os nossos erros, mas principalmente com os erros dos outros, para a gente não errar também naquilo que já foi errado. Então, fica aí. Assiste até o final, porque hoje vai ser muito legal. E é legal porque, assim, tem umas pessoas aí que erram, e tem outras que erram menos, né? E tem outros que erram duas vezes na mesma coisa, né? Mas eu acho que a gente trouxe um aí que hoje, que é uma pessoa que acertou bastante. Fora isso, ele tem uma jornada muito bacana com relação a ajudar líderes, né, a trilharem as suas jornadas aí também de sucesso, conduzirem as suas equipes, né? Hoje a gente vai falar com o Flávio Moura. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar, que também errei bastante, Aham. né? Tenta não errar tanto, mas faz parte do processo. Mas é o erro que faz a gente crescer e aprender, né? E Exato. eu acho que é justamente por isso que os empresários te contratam, para não errar, né? Para aprender o caminho certo, para errar menos. Porque errar todo mundo vai, mas errar menos o possível, né? Tem a máxima que diz que a gente acerta ou aprende, então É vamos isso aprender aí. com os erros. Escuta, empresário leva numa boa quando ele erra, ele aceita o erro dele numa boa, assim, o que você tem visto aí dos líderes? Eu acho que existem erros e erros. Tem erros que, quando você erra, passando pela primeira experiência, passando por aquilo que é novo, aquilo que não tinha como se preparar para tal, acho que também é, é melhor entendido. Agora, existem ainda muitos empresários que estão errando, como você disse, várias vezes a mesma coisa, do mesmo jeito, batendo cabeça. E quando não entendem isso, nem sempre reconhecem que estão errando, às vezes persiste no erro. Então, eu acho que tem de tudo nesse mercado, tem Sei. profissionais que, tem empresários que conseguiram evoluir, abrir a mente, e tem pessoas que ainda estão paradas no tempo. É. O ego judia muito dos empresários aí na hora do erro. Ego é um, ego é um bichinho que ele atrapalha muito estratégia, ele atrapalha plano de ação, ele atrapalha aconselhamento, ele apresenta muito porque ego é Ele gasta excesso de dinheiro, querer. ele gasta dinheiro em revista, né, que fica Exa- Faz. Antigamente tinha uma coisa, e aí você que está assistindo talvez nunca veja isso acontecer, quando você comprava 1000 cartões de visita, certo. né? Porque saía mais barato e você tinha que gastar 1000 cartões. Tá. Hoje talvez tenha gente fazendo isso com a revista. Imprime várias revistas, mas Aham, pelo fato de ter uma revista, de ter o que entregar. aham. Mas o ego, o excesso de estar certo, tem muita gente errando e não admite que errou e acaba impactando com a equipe, impacta no negócio, impacta nas outras áreas, pelo receio de assumir que errou. E aí, com certeza, é o ego que Porque está às aparecendo. vezes também o erro acho que é intrínseco, né? O erro tá na pessoa e não no processo. E aí, para mudar a pessoa é mais difícil que mudar o processo. Então, aí entra o ego, né? De querer, pô, vou ter que me mudar, vou ter que mudar o meu jeito para não errar. E aí ele não aceita que ele é o problema, que ele é o erro, né? Exato. E o erro é sempre externo. Então aí corrigir algo que é externo é fácil, agora corrigir algo que é interno é muito mais difícil, né? Com certeza. O que tem de empresário, por exemplo, contratando agência, contratando consultoria, e ele diz, você pode fazer tudo desde que não tenha que fazer nada diferente. É meio contraditória a história. Então, você busca um prestador, você busca alguém para solucionar, mas você quer que faça do mesmo jeito. Aham. Ou que valide o que Ou ele que está fazendo. exatamente, ou que valide aquilo É para porque ele precisa reafirmar. jogar a culpa em alguém, né? Exatamente, É, né? Então, esse é um problema. eu passei por essa experiência. Eu passei por essa experiência. Eu fui chamado uma vez para uma consultoria e aí, no meio dessa consultoria, eu descobri que eu estava lá só para validar a versão dele perante o resto da família, né? Porque ao final, tipo assim, a gente chegou com uma solução que era diferente do que a família queria e era diferente do que ele queria. Mas aí ele não aceitou de jeito nenhum, porque o problema dele não era
o correto. A versão dele tem mais valor do que a versão dos outros irmãos, parentes, pais dele lá, que era uma família que tocava o negócio. Era uma concessionária, e eu me lembro bem disso. Quando a gente chegou e apresentou o relatório, aí a gente não agradou nem gregos e nem troianos. Né? E aí era muito mais fácil tirar vocês. Isso, lógico, tinha um culpado, né? Eles conseguiram o que eles queriam, achar um culpado. Melhorou a relação familiar e a gente terminou a consultoria. Mas o problema é que no mercado tão competitivo que tem hoje, independente da área, independente do segmento, acho que está competitivo num nível hard para todo mundo. Sim. Esses erros podem levar a prejuízos muito grandes, até mesmo tirar uma empresa do negócio, do segmento. Certeza. Leva, essa empresa está fechada. Até fechar, com certeza. Porque um erro que você erra agora, que parece pequeno, pode virar uma bola de neve lá na frente, que é absurda, né? É igual quando eu jogava videogame, você esquecia o negócio lá atrás, tinha que voltar todo o jogo para buscar aquilo lá, para chegar lá na frente. Esqueci uma chave. Cheguei na porta, puta, não tem como abrir a porta. Exato. Tinha que voltar o jogo inteiro para pegar a chave para voltar lá. Então é mais ou menos isso na vida do empresário, né? Se ele errou numa coisa lá atrás e não consertou aquilo, aí lá na frente pode impactar. Mas hoje tem acontecido muito disso, né? Eu vejo muitos empresários seguindo uma questão de modismo e, por favor, não quer dizer que todos esses temas que eu vou usar não sirvam para nada, mas muitas empresas optando por pautas ESG sem ter a base para sustentar o ESG. Tem muitas empresas contratando um ERP famoso que atende ter processos internos desenvolvidos para suportar. Então, é uma questão, às vezes, de procurar o que é melhor no mercado sem ter a base para aquilo, sem ter o alicerce para aquilo, e depois, mais por ego ou para ser visto pelo mercado como alguém que já está evoluindo e depois não consegue se sustentar, e aí começam a gerar muitos outros problemas. Né? Não só isso, né? Se a gente olhar o cenário do marketing também, a gente tem o grande exemplo da Jaguar, né? Que foi seguir o modismo e se ferrou. Exatamente. Agora eles voltaram atrás, demitiram toda a equipe de marketing e, cara, cagaram com a marca, uma marca de anos e anos aí, fortalecida, estruturada no mercado, e aí, o que aconteceu, né? Onde foi o erro ali? Quem aprovou a cagada? E a pergunta que eu te faço você que está aí lidando com o empresário, né? Que é aquela ideia assim, o cara tem que ser o líder, né? E esse líder ele tem que influenciar positivamente a equipe dele, né? Mas aí ele convive nesse íntimo dele com o problema, que é não aceitar, por exemplo, a hora de mudar, né? De fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas, não do jeito que ele quer que seja, né? O pessoal está preparado para isso no sentido de que aceitar o que é melhor, não o que ele quer, né? É difícil generalizar, mas eu posso dizer que existe um número muito grande de empresas, e nós não estamos falando aqui em empresas pequenas, onde o tema, por exemplo, sucessão, é um tema que não vem sendo colocado na mesa, porque as pessoas não sentem a necessidade de mudar, de se adequar, ou de mesmo se preparar para o futuro, quem vai assumir. Por outro lado, eu vejo empresas que têm investido, até empresas de modelos bem tradicionais, eu atendo bastante o agronegócio, e inclusive muitas cooperativas, e na cooperativa tinha muito essa questão de, fica sempre o mesmo presidente, reveza entre presidente e vice-presidente, sempre revezando entre as mesmas pessoas, e hoje você vê trazendo grandes executivos, pessoas do mercado para ocuparem posições de superintendência, de gerência, para fazer com que exista esse equilíbrio. Então, eu acredito assim, respondendo bem direto, eu acredito que existe uma resistência muito grande nessa abertura, e para que as pessoas ainda não saiam e não abram mão, elas estão trazendo outras para tentar um certo equilíbrio. O equilíbrio é meio perigoso também, né? Porque o equilíbrio não é nenhum nem outro. Não se posiciona. Não se posiciona, é meio morno. Mas eu vejo um movimento de várias empresas trazendo executivos, trazendo empresários, trazendo pessoas de mercado para tentar equilibrar e às vezes até mesmo eu tenho participado de algumas ações de conselho executivo, muitas empresas hoje formando seu conselho executivo, ouvindo outras pessoas do mercado, ouvindo, não necessariamente acatando tudo, mas pelo menos tendo um ponto de vista. Então, acho que já existe essa abertura de ouvir, mas não necessariamente de acatar. Esse ouvir já é um começo. Eu acho que é um começo. Desde que as pessoas entendam que o mudar não vai ser agradável
e que muitas vezes aquilo que deu certo, que trouxe a empresa até aqui, não vai garantir a sustentabilidade dela de agora em diante. E que para mudar, para ser sustentável, para permanecer nesse mercado, ele vai ter que agir de formas diferentes. Então você vê movimentos de empresas muito tradicionais que já estão se posicionando de uma forma diferente. Olha para alguns anos atrás, algumas décadas talvez, empresas que relutaram para entrar no e-commerce. Sim. Né? Nós É, temos a vários pandemia exemplos. foi crucial, né? A pandemia Então, mas aí veio a água né? Sim, Fez com sim, que sim. eles colocassem. Aí Foi foi necessário. por necessário. E quantas empresas perderam a oportunidade? Porque outras já estavam mais preparadas para Sim. tal. Eu estou falando de coisas lá atrás. Sim. Mas que hoje tem várias outras ondas vindo. Então, tem sempre a segunda onda, né? Depois de uma onda vem sempre a segunda. E que tem muitos empresários que não estão vendo a segunda onda. Então, estão mais por reação do que proatividade em avançar. Eu acho que uma grande onda que tá vindo aí é a IA, né? Tá vindo aí não, já tá aí, né? A IA tem ajudado muito nesse processo e tem muitos empresários ainda relutando contra, achando que vai perder valor porque tá usando uma inteligência artificial. Ao mesmo tempo que alguns empresários, de novo, vem a questão do modismo, que começaram a fazer assinatura do ChatGPT para distribuir para os funcionários sem ter um objetivo muito claro ou saber exatamente para quê, Uhum. mas está usando inteligência artificial, entendeu? Daí é Não esse tem um- entendimento, é a mentalidade que precisa mudar. Exato. Né? Você pode entregar uma Ferrari e entregar para uma pessoa que não sabe dirigir, Entendi. que ele vai ferrar. Eu acho que isso que vai separar os adultos das crianças, sabe? Uhum. Eu acho que isso vai separar os adultos das E no crianças. seu trabalho hoje, você inclui essas ferramentas, por exemplo, em processos. Ah, vamos implementar aqui inteligência artificial, e aí você estrutura essa camada. Aí a gente recomenda e aconselha que se busquem especialistas na área. Nós não somos especialistas em inteligência artificial, Uhum. mas nós encontramos o que é necessário para essa empresa, o que é necessário para esse profissional. Até ajudamos eles a ter. Hoje, por exemplo, quando você fala de um líder dar feedback, cara, a inteligência artificial está ajudando muito a deixar Sim. mais humanizado. Ai, que louco, né? A inteligência artificial está Ajudando a deixando deixar mais humanizado mais um humanizado. feedback. E olha que É eu louco isso, né? É muito louco, né? às vezes eu ligo para alguns lugares, igual, vou até citar nomes aqui, Claro, Vivo, Aham. e você precisa de um suporte, eu falo, putz, eles precisam passar por uma consultoria com chat GPT de atendimento, porque, cara, o atendimento é péssimo. Agora você liga para uma outra que tem um robô atendendo, o robô é muito mais Muito mais. inteligente, atende muito melhor do que uma própria pessoa, né? Mas eu vejo que o pessoal ainda está muito curioso e com receio. Eu tenho clientes, por exemplo, que já estão utilizando hoje para análise de relatório, para análise de dados, aquela coisa que é repetitiva, que é trabalhosa, Sim, que sim. você, poxa, você consegue. Automatizar. Mas eu vejo que tem gente esperando, e empresário, inclusive, esperando que a inteligência artificial faça milagre para eles. Então não vai fazer Sim, milagre sim. com base nos seus Aliás, é uma dados. coisa muito interessante, né? Mas eu estava vendo aqui alguns estudos sobre a inteligência artificial e é assim, remetendo ao início da inteligência artificial. A inteligência artificial não é alguma coisa nova de agora, né? É uma coisa que vem lá da década de 50, tal, que tinham as primeiras ideias já sobre isso tudo. E que teve algumas ondas lá atrás que foram vividas, onde se prometeu um monte de coisa, achava que ia ter um grande auge, né? E descobriu-se que não era tudo aquilo, então a inteligência foi sendo deixada de lado. Mas aí depois, recentemente, agora com as LLMs, né? Com esse modelo de linguagem em larga escala e tal, aí as coisas melhoraram e mudaram. Mas assim, é aquilo, não resolve todos os problemas. Né? A grande primeira inteligência artificial foi o Akinator, lembra? Que você ia lá não era uma inteligência artificial, mas a gente brincava bastante com aquele negócio de ir lá e escrever. Você vai dando pistas, e ele descobre quem que é o artista que você está pensando. Você lembra disso? Tá. Eu acho me lembro disso aí. acho que vem meio daí, assim, a ideia de você, pô, tô falando com uma máquina, ela tá respondendo, não tinha uma automação, não tinha uma inteligência artificial por trás, mas já era incrível, assim, na época. Hoje, o ChatGPT, cara, ou outra ferramenta de inteligência, para quem já nasceu nessa época é uma coisa. Agora, pra gente que viveu na época que não tinha nem computador, Com certeza. cara, é absurdo. Eu vejo que tem empresários, tem profissionais hoje, que talvez a gente esteja falando de inteligência artificial aqui como alternativa, como solução, como resolução de problemas. E eu vejo que o problema é tão anterior, eu acho que existe um problema tão sério de base
cognitiva, muitas vezes, ou de interpretação de dados, fatos, de realidades, Sim. que as pessoas vão ter uma dificuldade enorme de criar um prompt ou de saber o que pedir. Eu acho que a questão não verdade. é a inteligência artificial. Eu não tenho uma inteligência artificial que lá atrás, quando se começou a falar, a inteligência artificial já estava dando palestra, ou seja, o meu trabalho poderia estar comprometido. Mas a que ponto ela vai compreender essas pessoas que têm uma dificuldade tão grande Recentemente eu fiz um vídeo, postei no meu canal no YouTube, de uma polêmica que saiu, e eu não estava defendendo nem criticando, mas eu estava dizendo que era importante a gente ponderar antes, analisar dados e fatos, para depois formar uma opinião. Cara, teve 400 e poucos comentários, bombou 400 e poucos comentários, o pessoal falou assim, você é um deles, você está defendendo. Cara, eu assisti várias vezes o vídeo e coloquei para várias pessoas assistirem e falar assim, cara, eu defendi. Não, você está falando que pegou um gancho da polêmica e disse, olha, é importante a gente levar em consideração isso e aquilo antes de firmar uma opinião. E tem gente que vai falar assim, não, você devia comprar, você não está preocupado com um monte de família que está morrendo. Eu falei assim, essas pessoas, elas têm dificuldade de entendimento de um texto, de um vídeo. Mas é por isso que na caixa de ovos está escrito ovos. Contém leite. Exatamente. Caixa de leite contém leite. É sobre isso, entendeu? E aí a gente está falando de inteligência artificial ou mesmo de gestão. E eu acho que o problema está tão lá atrás. Ô, Flávio, eu vou te explicar uma coisa aqui, como o ser humano é louco, né? Você lembra aquela época tipo, o que a gente fala quando tem lenda urbana, né? Uhum. Então tinha uma lenda urbana que era assim, existia uma caixa de leite, e essa caixa de leite, embaixo da caixa de leite tem um código de barras. E nesse código de barras vem uma sequência numérica, você lembra? Eu lembro. E aí o pessoal falava assim, olha, quando tiver uma sequência numérica Eu que é lembro 2, é porque foi 2 vezes reciclado. O leite foi e voltou, e é a segunda vez que ele está aqui. Você está comprando uma caixa que foi 2 vezes, né, reciclado. Aí tinha 3, 4. Então uma vez no mercado, passeando, fazendo compras com a minha mulher ali, e daqui a pouco aproxima-se um casal. E esse casal olhando tudo quanto é caixinha. E eu olhei a cena e eu entendi o que eles estavam fazendo, que era um negócio, beleza, peguei minhas caixinhas de leite, pus dentro do... Ele não contente de resolver o problema dele, da vida privada dele, dos leites dele, ele veio querer fazer a inspeção e auditoria dos leites que eu tinha comprado. Mas você olhou quantas vezes está reciclado? Olha, esse aqui que você está levando está 8 vezes. Aí eu olhei e falei assim... Eu olhei, e continuei, e comecei a rir, né? Eu imaginei assim na minha cabeça, falei, cara, esse cara não calculou, né? 8 vezes mandar o leite de volta, transporte, Isso não existe. não sei o que, e vai e volta. Esse leite que tava, tipo, na época, era R$2 lá, vamos imaginar, ia estar chegando aqui, pra mim, a uns 25, 30 reais na época, né? Ó, pessoal, cara vocês que acreditam nisso, eu sou designer, tá? E a gente coloca essas barrinhas de número e coisas embaixo para bater cor do material. Então a gente olha ali, ó, o vermelho tá batendo com o vermelho da caixa, o azul tá batendo... É isso só, tá? Não tem nada a ver. É interessante você falar isso, porque nessa época eu Mas trabalhava é isso, na cara. indústria de laticínios. Eu trabalhava numa indústria de leite nessa época. E nós produzimos esse leite. Você deve ter recebido um monte de ligação. Nossa! E assim, e pessoas que eram orientadas. Na época, a sorte é que não tinha as redes sociais, como tem hoje, e não senão ia colocaram aparecer. nenhuma marca. Aham. Eles colocam uma marca, ele acaba com a marca. E eu Acaba. citei no meu vídeo, fiz esse link. Como era essa Aham. lenda urbana, Tá. teve no passado, era Aham. mentira. Era o número de Você lotes. usou o da mesmo embalagem. exemplo. Eu usei do Olha, você tá leite, brincando. Aham. a conexão. E Aham. depois eu falei, olha, hoje está acontecendo isso, então cuidado, pode ser também, né? Então vamos Aham, é verificar. E as pessoas, e por incrível que pareça, pessoas comentaram, eu não compro o número 5. Nem tem mais o número. E a pessoa não compra, entendeu? Eu só não, Não compro, tem mais. eu só não compro o número 13, o resto... Ai, eu sei, cara, que olha, era espetacular. E eu vi, e eles estavam engajados, Flávio. Eles estavam engajados no projeto. Eles Vou te basicamente. proteger. Ele só faltou me gritar na época, é que na época não tinha isso. Aí só faltou me falar assim, fascista! Xenofóbico, sabe aquela coisa? Eles deviam deixar, porque senão o leite ia leitofóbico. voltar pra nona reciclagem que você não comprasse. Leitofóbico, né? Qualquer coisa assim. Rapaz, eu sei que o negócio foi muito louco, velho.
Agora, você imagina lidar com todas essas pessoas no ambiente organizacional. Você explicar para ela as coisas, É Aham. difícil. né? Quando sai, por É exemplo... igual você explicar pra sua avó que a verruga não some passando toicinho, né? Exato. Nossa, você foi longe agora. Aham. Mas como que você explica, por exemplo, que a escala 6x1 não é uma afronta, não é uma escravidão, que tem pessoas que trabalham Sim. e que isso pode diminuir o salário dele se ele for... Como é que você explica? As pessoas elas só vêem um lado. Como é que você explica, por exemplo, que uma normativa que vai se colocar, que agora as empresas são responsáveis pela saúde mental dos colaboradores, como é que você coloca que o cara tem que se cuidar, e não é que a empresa tem que cuidar dele, é que ele precisa se cuidar e internamente a empresa vai dar condições para ele. Sim. Essas pessoas não conseguem entender isso daí e não tem uma linguagem direta para compreensão. Eu tenho falado Você uma não consegue coisa... arrumar a postura da pessoa na cadeira, você vai mexer na Exato. parte psicológica. Gente, eu estou falando de empresas onde eu trabalhei, prestei serviços há pouco tempo, onde os funcionários são pessoas de curso superior, pessoas que têm uma formação, e que eles tiveram que dar um treinamento recentemente para mulheres como usar o banheiro. Caramba. Você está entendendo? Eu tenho dito que quando a família falha, quando a sociedade falha, quando a escola falha, sobra para as empresas cuidar de questões básicas, de como se comportar, de como se alimentar, de como se vestir. Então, o buraco é tão mais embaixo que inteligência artificial, cara, Não vai resolver esse problema. claro, vai jogar esse povo tudo numa vala, vai, mas assim, é tão mais embaixo que hoje, para o empresário, ele tem que se preocupar com isso. Além de vender, de produzir, de custo, de Coisa que já benefício, deveria vir pronta, o empresário está se ele está preocupando. tendo que lidar com isso. E isso pode ser o varejista de uma loja do centro da cidade, como pode ser uma grande indústria de alimentos. É duro. É complicado. Cara, é complexo. E isso é cultura, né? Cultura. É parte da cultura da empresa que tem que ser implementada, cobrada até acontecer. Só que essa cultura, falar em cultura, né? Cultura é a longo prazo, isso que é o difícil, né? Você vai implementar uma cultura numa empresa, não é do dia para a noite. Não. Dura anos e anos ali, o trabalho massivo para conseguir mudar a consciência das pessoas, a rotina, fazer com que elas entendam o que a empresa de fato é, como que são as regras e tudo mais. E, às vezes, tem pessoas que necessariamente precisam ser cortadas porque não vão entrar nesse sistema. Ô, Flávio, agora eu vou falar uma coisa para você que é assim. Você tocou num ponto aí que você usou uma sigla, ESG, certo? Uhum. Essa sigla é uma sigla muito em moda aí vamos dizer assim, na agenda das organizações, né? Uhum. Então todo mundo ESG, ESG, ESG e tal, vamos correr atrás disso, ótimo. E agora, eu vi recentemente na internet a outra onda agora que é o ESG bíblico. Que o pessoal agora está começando a colocar, não é essa pauta aqui dos homens. Ah, É uma pauta que tem fundamentos mais profundos aqui que envolvem, já que as regras do homem estão todo o tempo falhando, vamos encontrar uma regra um pouco mais, vamos dizer assim, com valor mais profundo. Ou será que é assim? Essa regra não é minha, é de Deus. Então, Também terceirizando pode ser. a... Então, assim, eu ouvi falar nisso. Eu não vou nem te apontar aqui para a gente discutir isso, porque não é um assunto. Mas, assim, uma coisa que me preocupa é... A gente veio aqui também para falar sobre sucesso. sim. E eu vejo claramente que, assim, é muito fácil a gente chegar e falar assim, o que é sucesso? E as pessoas definem muito esse sucesso de um empresário do ponto de vista dinheiro. Dinheiro. Então, a gente sabe que muitas empresas hoje estão correndo atrás desesperadamente sobre isso. Mas os empresários têm uma consciência verdadeira de que hoje ele precisa, para ter sucesso, ampliar essa visão dele do que é sucesso. Tipo assim, poxa, para eu chegar nesse capital que eu quero aqui da minha empresa, eu tenho que mexer com todo esse ecossistema aqui em vários pontos. As pessoas que têm que estar ao meu redor, elas têm que estar resolvidas em vários pontos. Mas de verdade, Flávio, não só porque, vamos fazer isso aqui porque é o que está na regra aí ou o que eu preciso, né? Eu acredito que a gente acaba nivelando e jogando muito para baixo, né? Falando muito dos problemas, mas existem boas práticas hoje sendo implementadas pelos empresários e fazendo com que esses empresários entendam exatamente o que precisa ser feito. Eu acho que já ampliou bastante. Eu vou falar de empresas que eu atuo, que têm um contato mais próximo. Hoje existem
eles estão se cercando de bons profissionais que Tá. estão alertando sobre algumas coisas, fazendo com que talvez ele passe a pensar sobre alguma coisa a mais. Quando a gente fala hoje de qualidade de vida dos colaboradores, de saúde dos colaboradores, de alimentação, de prática de esporte, do cara estar bem financeiramente, educação financeira para os colaboradores, para o cara não se endividar, sabe? São todas práticas que eu vejo dentro de vários clientes meus, assim, de dar uma condição melhor de vida das pessoas. Legal. E eu acho que isso é muito bacana porque as pessoas, quando ela não tem uma vida legal, na vida pessoal dela está comprometida, ela acaba levando isso para dentro. Então, eu vejo que tem muitas empresas hoje que estão se preocupando muito com a vida do colaborador e a condição dele no dia a dia. Claro, eu vou dizer que isso é 100%? Não, está longe de ser. Mas que as pessoas buscam. Existem também os colaboradores que se apegam nisso e tem colaboradores que não querem saber disso. Tá? Mas eu vejo sim, um movimento de empresários que estão preocupados com a sustentabilidade do negócio por longo prazo e eles perceberam que para que eles continuem ganhando dinheiro, porque uma empresa, querendo ou não, ela foi feita para ganhar dinheiro e isso não é pecado. O pessoal está endemonizando, quer ganhar dinheiro. O negócio é para ganhar dinheiro, Sim. é para isso, para reinvestir na empresa, para o cara ter condição de vida, para ele fazer negócio, é para isso que ganha uma empresa, que serve uma empresa. Mas ele está percebendo que se ele der condições para que as pessoas estejam bem, elas vão ficar mais, até porque hoje existe uma rotatividade enorme de profissionais, existe falta de mão de obra qualificada e de baixo engajamento, as pessoas não estão ficando muito tempo nas empresas. Então, os empresários entenderam que, pelo bem ou pelo mal, eles vão ter que manter esses caras mais tempo na empresa. Como? Fazendo com que ele tenha melhores condições. Então, você vê hoje participação de família, estão trazendo cada vez mais família para dentro da empresa, estão fazendo eventos para as famílias, estão fazendo de alguma forma, até mesmo gratificação ou bonificação. Muitas empresas ela davam bonificação em dinheiro, hoje está dando para a família e não para o colaborador, que às vezes o dinheiro não chegava na família. Então, pessoas ganhando, sabe? A mãe vai lá pegar a geladeira, o fogão, para quê? Para trazer a empresa para dentro da empresa e a esposa fala assim, não sai daí não, porque essa empresa cuida da gente. Uhum. Então, existe um movimento muito grande. Só que, claro, quando a gente fala de uma empresa que tem milhares de funcionários, é difícil alcançar todos. É difícil. É mais fácil quando você tem uma estrutura menor. Então, aí que vem o grande desafio que as empresas têm que pensar. Se elas não desenvolverem outras pessoas internamente para que essas pessoas comecem a cuidar, porque você não vai conseguir cuidar de 300, 400 pessoas sozinho. Mas eu consigo controlar 10 pessoas, essas 10 mais 10 e outras 10, 10, 10, e todo mundo ser atendido. É isso que precisa ter. Não, o empresário sozinho ele não vai resolver o problema da empresa. Até porque ele tem investidores, ele tem sócios, ele tem outras pessoas, conselhos que vão ter que fazer. Então, ele vai ter que ter pessoas, trazer multiplicadores para fazer com que as coisas aconteçam no dia a dia, lá na ponta. Entendi. Lá na ponta. O empresário nem sempre está sabendo o que está acontecendo lá na ponta. Tem empresário que não sabe quem é funcionário dele, quem não é. Por exemplo, se a gente pegar uma grande rede de supermercado, o dono do supermercado não sabe quem que é o cara do caixa, que trabalha no período tal, no horário tal. Não faz ideia. Então, realmente, precisa de outras pessoas ali Multiplicadores. administrando e cuidando dessas pessoas. Exato. E essas pessoas precisam estar atreladas a essa cultura, vestir a mesma camisa, ter um alinhamento para que possam ter o mesmo discurso. Caso contrário, não tem alcance. Quer dizer, hoje um indicador bacana seria você pensar no engajamento dessa equipe. As pessoas elas falam dizer, muito... isso está ligado com sucesso, ser bem sucedido aí dessa empresa? Eu acredito que sim, porque, sabe, eu vejo muitas pessoas falarem assim, essa empresa é uma das melhores para se trabalhar. Mas tem muita gente saindo dessa empresa? Tá. Tem muita gente saindo. Poxa, então é um índice complicado. Tem segmentos que a rotatividade é alta, tá? A indústria é alta, varejo é alto. Sim. Então é normal. No supermercado, cara, tem uma rotatividade alta. Mas São empregos de passagem também, né? Sim, até porque o cara entra ali para arrumar um emprego, pagar suas contas, e depois ele vai procurando coisas melhores. Um buraco, depois mas o engajamento, as pessoas elas falam muito do engajamento, mas o que é o engajamento? É a vontade de pertencer, de ficar ali, de ver a oportunidade de crescer, de se desenvolver, né? E eu acho que isso é um indicador de sucesso. Que as pessoas querem ficar ali. Sabe? Tem gente que fala tão mal de algumas empresas aí, mas você pergunta para as pessoas que estão lá, as pessoas não querem sair de lá. Sim. Então, sim. E eu acho que é bem isso, né? Assim, a gente pode ter lá um corpo de equipe da empresa com algumas pessoas que estão lá há muito tempo, né? E que estão bem, que estão felizes, e outros que vão ficar lá durante um certo tempo da vida, normal, né? Cada um tem a sua jornada pessoal.
Mas esse período que a pessoa está lá dentro, que ela aproveite o máximo possível. Se a gente está criando um ambiente empresarial onde a pessoa que vem aqui fica pouco tempo, ela está curtindo, está feliz ali também, a entrega dela vai ser melhor, não? Com certeza, com certeza. E só que é assim, eu acho que a proximidade das pessoas, a conexão com as pessoas, ela é necessária. O proprietário não vai conseguir, mas ele tem quem que faça. Eu tenho um exemplo bem bacana que parece aquelas historinhas de internet, mas aconteceu realmente comigo. Eu fui dar um treinamento uma vez numa concessionária de veículos e o pessoal estava todo reunido, era um final de semana, reunido, e eles começaram a se apresentar, falando quem eram, o que faziam e tal. E chegou a vez de uma senhora, ela falou o nome dela e falou, ajuda a vender carro. Daí todo mundo deu risada. Aquelas piadinhas internas que a gente não sabe muito bem o que é. Eu falei, não entendi. Daí o cara do lado dela falou, que ela faz nosso cafezinho, Flávio. Eu falei, peraí, me conta, que história é essa? Eu falei, os vendedores ficam todos sentados ali tentando vender carro. Quando a situação tá difícil, eles trazem o cliente aqui para tomar um café. Meu café é bom e eu acho que ajuda a vender carro. Certíssimo. Olha a consciência dessa senhora. Sim. E às vezes a gente fica, sabe, eu falo tanto de liderança, as pessoas, mas o líder, cara, o líder não faz nada sozinho. Ele só faz as coisas com pessoas. Sim. O empresário não faz nada sozinho. Então, a gente precisa garantir que cada qual esteja no seu papel, fazendo o seu melhor. Não importa o que você faz, mas fazer melhor. Fazer melhor para você mesmo, contribuir. Não é se matar de trabalhar, é fazer bem feito da primeira vez. Acho que ajuda tanto a reduzir custo, a não ter retrabalho, sabe? A vender melhor, a ter produto de qualidade e gera engajamento das pessoas. Acho que se a gente conseguisse isso dentro, é difícil você falar que uma empresa é um ambiente, é bonito hoje falar, né? Trabalhe com aquilo que você ama. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de trabalhar. Talvez vocês trabalhem com aquilo que amam. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo hoje. Já amei mais, viu? Mas hoje em dia tá como casamento, tá saindo mais caro sair. Sabe aquele negócio, sabe aquele negócio o dinheiro acabou, o amor acaba? mais ou menos. É tão bonito falar trabalho com aquilo que você ama, mas assim, cara, às vezes não é o que você ama, mas trabalha nisso aí, até você conseguir trabalhar naquilo que você ama, né? Faz o seu melhor, não precisa estar emburrado todo dia, pô. Você contou a história da senhora do cafezinho, me lembrou uma história que eu ouvi uma vez da Disney, processo de contratação. Eles fizeram um processo de contratação na Disney, não sei se essa história é real ou não, né? Mas é interessante. E aí chegou os candidatos lá, e aí o cara chegou para analisar e já de cara assim, falou, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora, vocês vêm para a entrevista. Eles falaram, mas peraí, por que você tá mandando a gente embora se a gente nem passou pela primeira fase? Falou, não, vocês passaram todos pela primeira fase. Quando vocês entraram, tinha um jardineiro, vocês não deram bom dia para ele. E essa era a primeira fase, vocês estão eliminados. É simples assim. Mas você vê, é claro que nós estamos falando de uma Disney, mas quantas vezes acontece na portaria da empresa, na portaria do prédio ou qualquer outra coisa que as pessoas não... E isso é a base que eu falo que tá se perdendo, sabe? Tá se perdendo muito esses valores. Exatamente. É por isso que quando eu mando currículo para empresas, né? Eu mandava para vaga de dono. E nunca fui contratado, mas... Mas estava tentando, isso é tentando. importante. Aí eu tive que abrir a minha, fazer o quê? Caramba, não vai ter Mas virou, jeito, né? pronto. Não, deu certo. Tá bom. Certo a palavra forte, tá indo. Não, dono é coisa do passado, ela tem que ser CEO agora. CEO. Se fosse... Founder. Co-founder, é bonito agora. Muito, muito bonito, né? Eu vejo os caras do stand-up. Mas não fala disso, não, porque é o seguinte, aqui na nossa empresa, fundador paga centro de salgado, aqui na nossa empresa, fundador e CEO, sabe o que faz? Lava louça. Lava louça, uma semana de escravidão ele tá passando aqui por um processo. Não, foi feio, né? Eu não deveria ter vindo nessa festa. Eles fizeram uma festa junina aqui na empresa e o prêmio era Tinha prêmio vários prêmios. e castigo. E aí, o castigo foi... assim, o prêmio saía da empresa, né? Já era um castigo para a empresa. E o castigo que quem tomou foram os CEOs da empresa. Eu tenho que lavar a louça, o corneto tem que pagar um centro salgado. Tá vendo lá, ó? Feliz a vida. Não, aquele lá ele ganhou um dia de folga, né? Além de todos os outros. Quem autorizou um dia de folga? Quem autorizou? Eles se autorizaram um dia de folga. Tem uns domingos aí que é muito bom pra folgar, viu? Tem os domingos que são feriado também, às vezes. São bons dias, né? Bom disso. Tá resolvido.
Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar para você de um patrocínio que nós temos aqui, que é a Clube, tá? O que é a Clube? Você já pensou, você é empresário, ter o seu próprio clube de desconto, de cashback, você poder imaginar de ter o seu clube de desconto de cashback ali, o aplicativo, sem você precisar investir nesse aplicativo. Pois é, a Clube é um marketplace onde você pode construir lá suas campanhas de desconto, de cashback, de vantagens para os clientes, onde eles vão engajar com você, se tornar mais fiéis e você conseguir clientes novos, né? Tudo isso de uma forma simples. Você entra, contrata um plano e pode ter acesso a possibilidade de criar os seus próprios programas, criar promoções, mandar mensagens para os clientes e conseguir uma série de dados sobre consumo que está rolando. Por que que isso acontece? Porque quando os clientes vão entrar na plataforma para se cadastrar como usuários da plataforma, eles se conectam ao Open Finance, que é basicamente vai ter uma série de acessos ali sobre quem é cada consumidor, cada usuário do programa em relação ao movimento que ele faz na parte financeira e tal. Dados que podem ser depois cruzados para te trazer insights aí para você, empresário, na parte de consumo, né? O que que as pessoas estão consumindo, quem são elas, qual é como que fala, o perfil dela financeiro e tudo mais. Então, esses dados todos disponíveis para você a partir do acesso da plataforma Clube. Se você quer ter uma forma inteligente aí de fazer o seu marketing mais focado, mais direcionado, aproveite e conheça a plataforma Clube. Ela está disponível, né, para você. Se você quiser saber mais, é só clicar aí no link que vai ter para você falar com o pessoal da Clube. Sensacional, tá? E o Estúdio Agape, né? O Estúdio Não Agape. podemos deixar de falar do Estúdio Agape, que é a nossa agência de marketing. Sim. Na verdade, não é mais agência, né, Corneta? A gente hoje Não já é? não se considera mais uma agência. Não é mesmo? mais? Não, a gente está com um serviço muito que vai além do serviço de agência. Me explica melhor isso aí. Tem o serviço de agência, obviamente, Tá. que é toda a parte de design, de planejamento e tudo mais, mas a gente também desenvolveu uma série de outras coisas, de outras soluções. É um hub de negócios, onde Sim. você tem um serviço totalmente personalizado para sua empresa para solucionar o seu problema de comunicação. Não tem como eu explicar aqui, obviamente, a gente tem que fazer toda uma análise da sua empresa, entender quais são os gargalos e ali definir quais são as estratégias, as melhores estratégias para a gente fazer para você, para trazer os melhores resultados com o menor investimento possível. Aí você corta olhando dessa daí, passa olhando para aquela lá, ó, que vai ver que legal que vai ficar. O Léo vai jogar agora você lá na outra câmera lá, ó, tá vendo? E aí agora você continua, que tá aparecendo a Isso aí, logo lá atrás, ó, tá vendo aqui? Sensacional. É isso aí, é vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Mas é isso, então, se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra lá no agapemarkhub.com.br, você vai ver alguns trabalhos, tudo mais, e também entra em contato com a gente, se você tem uma empresa e quer escalar os seus negócios, a gente está aqui para te ajudar. Ó, esse tá o nível que a sua empresa está hoje, vem para a Agape, a sua empresa vai para cá, ó, tá? Outra coisa, quer aproveitar um estúdio legal para você gravar o seu podcast, fazer conteúdos de rede social e tudo mais? Tá aqui o Agape Studio Cast, tá disponível para você também. A gente loca esse espaço aqui, tem pacotes bem legais aí para você conhecer e usar e aproveitar esse espaço aqui também, tá? Você que acompanha a gente, agora mudar para outra câmera lá, Léo, ó, que legal. Você que acompanha a gente também, não esqueça de compartilhar, né, os nossos conteúdos aí com outras pessoas aí para elas conhecerem também, trocar ideias, tem sites bacana. Siga a gente na plataforma, faz outro negócio legal que pega aquele botãozinho de copiar o link lá na rede social também, copia o link e manda para alguém, que isso daí também ajuda a dar engajamento, tá? Curte, compartilha. Nós estamos no YouTube, Spotify e também no Instagram, tá? Com a rede social do clube, do Winners Club, tá? Isso aí. Então, o Instagram é Winners Club _oficial, beleza? E aí você compartilha com o seu grupo de família, de tia, de avó, cria clickbait, fala pra ela, olha que legal que falou aqui, mente mesmo, e aí manda pra ela assistir, ela vai assistir o vídeo inteiro tentando achar aquilo que você falou, não vai achar e vai te xingar, e Sim. você vai dar uma trollada nela. Isso. E você também que se interessa por assuntos de negócios, né? Não
não perca, porque o Winners Club começa aqui como podcast, mas vai virar uma grande comunidade de network, de eventos sociais, eventos de capacitação, treinamento e tal, que a gente está construindo uma grande rede aqui de negócios, tá? O Winners Club, vem para cá. E sabe como que a gente traz as pessoas que a gente reconhece que estão fazendo sucesso, tem coisas legais para participar da rede, fazendo igual a gente fez aqui com o Flávio, trazendo você aqui para vir bater um papo com a gente, né? Então, se você quiser vir bater um papo também com a gente, né? Espera aí que logo, logo chega a sua vez, tá bom? Ô Flávio, sucesso profissional. Conta, faz uma visão de você como profissional, né? De como que foi a sua trajetória, tudo que você passou hoje até chegar nesse momento que você está imaginando assim, valeu a pena? E você se considera hoje uma pessoa bem-sucedida aí no que você faz? Bacana. É uma jornada longa, mas bastante importante. Eu venho de uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo, Corneto. De uma cidade chamada Quatá, uma cidade de 12 mil habitantes. Quatá. Quatá, Oeste Paulista. Já passei por lá. Já passou por lá? Já. Provavelmente para ir para uma outra cidade. Não para chegar lá. Mas uma cidade pequena que tem basicamente uma usina de açúcar e álcool. E passei toda a minha adolescência ali, fui estudar fora, em Assis, que é uma cidade maior próxima. E trabalhei na usina lá, mas sempre queria continuar estudando e ir para uma cidade maior. Acabei indo para Londrina, fui estudar em Londrina, fui trabalhar em Londrina, acabei trabalhando aqui naquela indústria de leite. E eu era uma pessoa muito tímida. Qual indústria de leite que você falou que era? Confepar, Leite Polo, Leite Cativa. Trabalhou? Hoje Lactalis, né? Trabalhou Hoje bastante tempo lá, né? Trabalhei 10 anos na 10 anos, indústria. Né? Hoje, dentro da Lactalis Brasil, então já faz parte de um grande grupo aí, internacional. E eu era muito tímido, eu costumo dizer que eu era jacu do mato mesmo, muito tímido, eu tinha uma dificuldade enorme de comunicação com as pessoas, de relacionamento. E um dia, fazendo a apresentação da minha área, trabalhei muito tempo na área de logística na empresa. Sim. Fiquei muito tempo trabalhando com a área de logística. Eu te conheci quando você era dessa quando parte era aí. o cara da logística. O cara da logística. Exatamente. E foi uma etapa muito importante da minha vida. Me ajudou a crescer muito pessoalmente, profissionalmente. Me especializei, fiz pós-graduação e um dia mostrando na empresa a minha área para um grupo de alunos de uma universidade. O coordenador chegou e falou, tá a fim de dar aula? Falei, não tem vergonha. Só para mim, não, você fala bem e tal. Fiz um teste, dei aula por 10 anos na universidade e acabamos nos conhecendo, inclusive lá. 10 anos dando aula. E aí foi o despertar para aquilo de gostar de falar e começar a falar, aprender, tomar gosto pela coisa. Isso me ajudou bastante. Trabalhei em multinacional enquanto isso, né? Fui fazendo em paralelo a universidade com a carreira ainda na área de logística. Tomei tanto gosto que trilhei a ideia de formar a minha empresa, de criar a minha empresa. Em 2008, eu criei a Trend Consultoria, que é a empresa que a gente tem de educação corporativa. E aí, venho dedicando esse tempo todo a atender empresas dos mais diversos segmentos, espalhado pelo Brasil. Claro que nem sempre foi fácil. É interessante quando as pessoas olham hoje e falam assim, poxa, você atende grandes empresas, tal. Mas nem sempre foi assim. Né? Na época ainda tinha talão de nota, você vai ver lá, tinha nota fiscal lá de sei lá quantos reais, de R$250 uma palestra, alguma coisa do tipo. Uhum. Então teve as palestras gratuitas, teve aquela coisa de gastar mais para ir no lugar do que para ganhar. Sim. Então as pessoas elas esquecem às vezes que é uma jornada de aprendizado. Certo. E aí nós começamos hoje falando de muitos erros. Poxa, errei pra caramba, errei como líder, falhei, aprendi. Como um empresário também, errei bastante na trajetória, mas acertei bastante também. E você perguntou se eu me considero uma pessoa de sucesso hoje. Eu me considero uma pessoa de sucesso dentro daquilo que eu considero ser sucesso. Às vezes as pessoas perguntam, o que é ser feliz para mim? Cara, ser feliz para mim é colocar a cabeça no travesseiro todo dia à noite e ter pelo menos a certeza de que eu tentei ser um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor, um cristão melhor. Isso para mim é felicidade. E se eu estou caminhando para isso, eu acho que eu estou tendo sucesso. Eu não cheguei onde eu quero chegar. Entendi. Acho que tem objetivos, mas até aqui eu acredito que os resultados foram obtidos e todas as vezes que um projeto dá certo, que um cliente me recontrata, eu vejo hoje um grande indicador de sucesso é a recontratação. E hoje mais de 90% dos meus clientes são recorrentes, eles voltam a comprar, voltam a
a realizar serviços, ampliar os serviços, eu acredito que isso é sucesso. Tá. Porque nós somos muito expostos, né? Então, você errou uma vez, a chance de você simplesmente não contrata mais e vai embora. Então, quando isso acontece, quando existe parceria de longo prazo, eu chamo isso de sucesso. Às vezes as pessoas vão atrelar só a dinheiro. Eu acho que dinheiro é consequência, e é claro que a gente quer muito dinheiro, quer ganhar dinheiro, é o nosso negócio, mas não é só isso. Eu acho que existem várias outras coisas. O ser convidado para participar de um podcast como esse, isso é sucesso. Você não vai trazer alguém que você não confia, né? Então, É eu acho verdade. que essas verdade. coisas, elas agregam, com Aqui certeza. só vem a nata, né, Alex? Só a nata. Só a nata. Mas é verdade, se o dinheiro não é sucesso, eu sou um cara muito bem sucedido, cara. Tô aí, ó, num patamar. O outro Panamá. Cliente de longo prazo é uma coisa que a gente é especialista, né, Alex? Tem bastante, né? É Não, verdade. a gente tem cliente aí com a gente há mais de... Bom, tem um que voltou, você falou de recompra. A gente atendeu ele no período de 2015 a 2017. Aí, por um acaso e coisas que aconteceram, ele saiu da agência, ficou 2, 3 anos fora e voltou agora. Então a gente retomou, estamos fazendo todo o processo que a gente fez. No início a gente fez um processo de posicionamento de mercado, que foi bem legal, a gente fez redesign de marca e tudo mais. E agora ele voltou e a gente está fazendo de novo esse processo, porque ele adquiriu uma empresa em outro lugar, e a gente está fazendo de novo redesign de marca, reposicionamento de mercado e tudo. Então, assim, a gente percebe que porque voltou, né? Porque confia, porque acredita no trabalho. E também tem clientes que estão com a gente desde muito tempo, 6, 7 anos atrás. E tem coisas que não dá para colocar preço, não dá para colocar valor ali, porque professor continua professor pro resto da vida, né? É verdade. Hoje eu tenho clientes que foram meus alunos, empresários que foram meus alunos. O na graduação. Corneta, todo mundo que eu encontro, ele fala, fui aluno do Corneta. Meus filhos falam, e aí, pai, aluno, ex-aluno ou cliente? É mais ou menos isso. Eu fui aluno do Corneta. Então, tá vendo? Então, é isso, eu acho que você vai nos lugares, tem gente que não lembra do meu nome, mas vai, professor, lembra. Então, você vai na academia, você vai em todo lugar, você encontra essas pessoas. Isso, de certa forma, é ter sucesso. Marcou de alguma forma, nem que seja pela prova. Eu só vou me preocupar a hora que o cara começar a falar assim, o meu avô teve aula com você. Aí eu vou começar a ficar preocupado. Com certeza. Eu vou falar assim, cara, aí deu ruim. Aí não falta muito, viu, Corneta? Não falta muito pra Estou quase chegando lá. Mas, Flávio, teve uma coisa que aconteceu aí, principalmente na tua área de consultoria e tal, que foi o pulo que você deu. Você passou da logística a ser um especialista mais em gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E especificamente tem um tema que você fala muito, que é a parte de liderança. Liderança, né? Com certeza. Como que foi esse pulo? Como que foi esse momento aí que você passou para essa área? Quando a gente fala de logística, as pessoas elas associam muito ao processo logístico. Eu lembro daquela piadinha de logística lá, que é o cara carregando como que é um caminhão, como que é verde lá, como que é? Um caminhão de grama, né? Como que é? Uma logística verde, né? Nossa, cara, o que é logística verde? O que é logística verde? É o caminhão de grama, né? E as pessoas, elas sempre associam a logística à operação, ao processo, a carregamento, a caminhão. Não é só isso, a logística tem todo o processo, mas trabalhando com logística, e eu gostava muito de trabalhar com logística mesmo, mas eu sentia que existia uma questão, até mesmo com as aulas, uma questão da pessoa, de pessoa com pessoa. E eu fui me especializar nisso, fui pensar nessa questão da relação humana, do comportamento humano, e muitos processos. Alguém me disse isso uma vez, eu não consigo dar crédito, porque eu não lembro quem foi a pessoa que disse isso, mas acho que foi muito inteligente. Ela disse que processo é aquilo que garante que até o medíocre faça o que precisa ser feito. Tá. Né? Até um meia boca, seguindo o processo, vai dar pelo menos minimamente bom. E o processo está descrito, precisa entender, só que as pessoas elas interferem diretamente no processo. E eu falei, eu quero mexer com gente, eu quero mexer com pessoas. Louco, né? Cada louco é sua mania. Mas foi difícil desvincular da logística, porque a todo momento você ia falar de liderança e a pessoa falava, tá, mas e a logística? daí você fala, tá, mas eu não estou falando mais com a logística e tal. E aí... Eu briguei com ela. Você poderia entrar num pau de arara e fazer logística de gente sem unir o útil ao agradável. Exatamente. Trabalhar com transporte urbano agora, né? Trabalhar com gente. E foi uma mudança que demorou ainda para virar. E tanto que quando eu montei a empresa, inicialmente ela daria consultoria em logística, daí inverti toda a situação, porque eu percebi que as pessoas falavam muito de logística, mas não queriam contratar logística.
né, não valorizavam esse tipo de trabalho. E aí eu mudei para a questão do desenvolvimento humano. Mas desenvolvimento humano, comecei ainda a dar treinamento para as pessoas em processos logísticos, e aí que eu fui migrando. Nesse meio tempo foram feitas parcerias com outras consultorias para que a gente fortalecesse força. E aí entrou no desenvolvimento humano, engatilhou mesmo. E aí acho que teve a ruptura. Hoje, quem fala do Flávio Logística, pessoas que me conheceram lá atrás. Mas... Então, dá para se candidatar já, Flávio Logística. Só falta essa. Mas aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, aí comportamental, e aí fortemente na questão da liderança, que é onde eu encontrei o maior gap dentro das organizações, dentro das empresas de uma forma geral. Mas eu comecei a falar de liderança de uma forma um pouco diferente. As pessoas associam muito liderança a cargo de liderança. E eu já associo a competência à liderança. Eu acho que todos nós precisamos ter a competência à liderança. Na família você precisa exercer liderança, no seu grupo familiar, na igreja, na comunidade, em casa não dá. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Mas o restante... Não, como não? Ela exerce lá em casa, ela exerce bem a liderança. Tem uma coisa que eu falei pro meu filho quando ele era menorzinho, que eu falei assim, quem que é o líder aqui em casa? Você, pai? Quem é que manda aqui? Minha mãe, ué. Ele sabe exatamente a diferença de uma coisa da outra. Isso. Mas eu defendo hoje a questão da liderança como competência. Então, qualquer um pode se desenvolver enquanto líder, desenvolver sua liderança e mudar o seu comportamento e ter resultados melhores. Claro que isso impacta, se as pessoas desenvolverem essa competência, ela acaba indo para uma empresa mais preparado e exercendo a liderança dentro das empresas, que é o que as pessoas... Então, essa é a grande dificuldade hoje das empresas. As empresas, como as pessoas já não têm a liderança, elas acabam não levando essa competência para dentro das empresas e as empresas estão tendo que desenvolver. Eu acho que falta muito isso, né, nas pessoas que vêm trabalhar. Esse espírito de liderança, no sentido de não de querer liderar a equipe, até porque às vezes a pessoa não entra para esse cargo, mas no sentido de proatividade, de pensar soluções e fazer o que está além daquilo que ela foi demandada. Eu acho que isso tem muito a ver com liderança. Né? Eu defendo que liderança é a capacidade de influenciar pessoas, pro bem ou pro mal. Então, se uma pessoa, ela pode até não ter o cargo de liderança, mas ela influencia as pessoas, ela está exercendo a liderança. Ou tem líderes, por exemplo, que tem o cargo, mas não tem influência. Sim. Então você precisa ter alguém do seu lado que tenha influência para fazer a coisa acontecer. A gente tem um exemplo muito claro disso, né? Hoje tem um presidente que ainda é presidente e um presidente que não é presidente porque não tem liderança nenhuma. Exato. É exatamente essa questão. Às vezes tem gente que não tem um cargo, mas influencia mais do que o próprio líder. Sim. E uma pergunta que eu vou te fazer, você que ajuda aí no desenvolvimento desses líderes, o que está mais difícil hoje, o que é mais difícil? Na hora que você pensa em desenvolver aí o líder, eu imagino habilidades, né? Eu imagino uma mentalidade ali, um mindset que esse cara tem que ter, eu imagino determinados comportamentos. O que é mais difícil? Comportamento, habilidades, mindset, o que é aí? É claro que é um combo, mas eu diria para você que se a pessoa não tiver uma mentalidade de líder desenvolvida, pensar de uma forma mais ampliada, ela tem uma dificuldade muito maior em desenvolver comportamentos. Né? Comportamentos recorrentes ali vão gerar uma certa habilidade nela. Então eu diria que hoje falta mentalidade como pilar, como uma base para sustentar alguns comportamentos. E as pessoas elas olham hoje para os líderes como os carrascos, como os malvados. Eu até acredito que tem alguns líderes assim, mas eles precisam gerar resultados. Agora, como ele faz isso que é a grande dificuldade? Então, as pessoas elas não querem mais exercer a liderança, não querem assumir uma posição de liderança porque não sabem o que é liderança. E porque tem exemplos ruins, acabam desenvolvendo uma mentalidade ruim. Então, primeiro a gente precisa desbloquear esse conceito de liderança que está na cabeça das pessoas. O chefe, o carrasco. Não, tem que desbloquear. Cara, líder é alguém que é responsável por fazer a coisa acontecer e ele tem que encontrar uma forma de levar as pessoas a, querendo ou não, cumprir o que precisa ser feito. E que vai junto, né? Porque se você perguntar se quem quer trabalhar no domingo, ninguém quer trabalhar no domingo. Mas eu tenho que te influenciar dizendo que é necessário nesse momento, eu tenho que dar motivos para tal. E fazer a coisa acontecer. Então, quando ele tem essa habilidade de conviver com diferentes pessoas, diferentes gerações, com diferentes objetivos, diferentes culturas, e ter uma convergência para o objetivo, aí eu posso dizer que ele tem. Então, parte da mentalidade. Tem gente que não nasceu para ser líder. É a base. Agora, base. uma coisa que
eu percebo, não sei se é só na minha cabeça que isso acontece, mas você vai saber dizer, você que está mais envolvido nesse processo, parece que a mentalidade de quem é microempreendedor, quem é MEI, quem é diferente de quem é CLT. A pessoa CLT vem com uma mentalidade que é aquela, o chefe é carrasco, o chefe é isso, eu vou explorar essa empresa e se não fizer tudo certinho, eu vou meter no pau e vou ganhar dinheiro. Exato. O MEI já vem com uma outra mentalidade, ele já vem com aquela mentalidade de fazer a empresa crescer junto com a empresa e liderar também. Não sei se é só uma percepção minha, mas é isso que parece nesse decorrer desses anos aí. Mas você sabe que ensinaram a gente errado. Bom, você já é bem mais novo, né? Corneto também bem mais novo do que eu. O Alex não é Mas- tão mais novo assim, Não, não, acabou. é genética, Não é assim, é não, genética, né? Não, é genética, isso aí, é genética, vou é dizer uma genética. coisa pra você, isso aí é golpe. É golpe. É golpe. Isso é- Bom tratamento Isso resolve. é. Mas nós É fomos Nivea. educados. é nível. Nós... Toma banho com leite? Não, eu tô também? com quase 40, cara. Quase 40. Já fui Quase, bom, já fui ficou bom do- nisso. Quase E eu já tô 40, quase 50, É. então. Mas nós fomos educados, teve uma parte da educação que ensinou a gente a ser mandado. Hoje as pessoas foram treinadas para serem mandadas e obedientes. Tinha que levantar a mão para pedir no banheiro, não pode conversar com as pessoas. Hoje você não podia conversar com estranho. Hoje você tem que fazer network. Daí você fala, pô, que sacanagem é essa? Então, as pessoas, elas foram acomodadas e treinadas a ser obedientes, a serem mandadas a ser feito alguma coisa. A maioria pode me criticar, pode falar que não, mas se você não falar, tem que fazer isso, a pessoa não faz. Se não pedir para pegar o copo no chão, não faz. Porque foi ensinada isso. E não é que a pessoa é preguiçosa ou não. Foi uma mentalidade que foi criada de que a gente tem É a mentalidade. que adequar. E Sabe? é aquele negócio, só que mentalidade é assim, ou você acredita muito nela, né? É. E morre com ela pro resto da vida, ou às vezes você tem que trocar Tem essas que mudar. mentalidades. É igual, né? Chega momentos que você troca de... Fala, ó, Quando- essa quando eu aqui não saí dá da- mais, Ah. essa aqui eu vou fazer outra. Quando eu saí da minha cidade, muita gente falou, cara, você vai quebrar a cara lá fora, fica aqui que é tranquilo, você vai morar com seus pais. Aqui você não precisa ter uma casa, só se você comprar um carro. Mas você tem que mudar a mentalidade. Você tem que Sim, mudar. você Quando tem que você vai mudar. pra fora, não é fácil. Exato, É mano. uma mudança. Nossa Muitas daquelas coisas que você tinha ali não vão funcionar pro Rapaz, mundo morar novo. em república, morar nos muquifos aí, uns negócios Não, que quando foi eu casei, difícil. eu descobri que a roupa não aparecia lavada no nosso guarda-roupa Não, sozinha. né? Não, Não é? Não aparecia comida na geladeira, Pois do é. nada. Pois é, do Você nada. descobre essas coisas. Mas o sim. povo É fala que você verdade. tem sucesso do nada também. Do nada você teve Do sucesso. nada, do nada. É É. verdade. Então, eu vejo que as pessoas elas foram treinadas para ser obediente. Eu vou dar um chute nos números para você, eu vou dizer o seguinte, que 10% lá, 10% das pessoas, elas têm essa proatividade, essa iniciativa, essa vontade, são empreendedores muitas vezes, são empresários, são pessoas que ou fazem muito bem dentro da empresa mesmo, que faz a coisa acontecer, tem gente que vai e faz. 10% disso daí. Só que eu vou falar pra você que isso incomoda às vezes, tá? Claro, Porque com certeza. eu trabalhei numa empresa em Londrina, uma empresa grande, e onde a cultura era do fazer o mínimo possível. Sim. E eu cheguei lá querendo trabalhar, querendo fazer o meu papel e fazer da melhor forma possível. E eu percebi que tinha muitas pessoas ali que estavam deixando de fazer. E o que eu fazia? Eu não ia lá cobrar, porque eu não era líder, mas eu ia e fazia o papel delas. Sim. E aí comecei a incomodar essas pessoas. E gerou um problema dentro da empresa, para mim, inclusive. Ao ponto das pessoas sabotarem você e às Exatamente, vezes até ameaçar muitas Exatamente. vezes, É. sabotarem, boicotarem. Porque você tá mexendo num sistema que, pô, não mexe no sistema que tá funcionando, que esse sistema, vamos fazer o mínimo possível. Não faz mais, mínimo porque senão eles vão me esforço. cobrar que eu faça também. Eu não vou Exatamente. fazer. Então tem os 10% que são o cara que faria isso que você faz. Tem outros 10% lá embaixo, cara, que esse não tem jeito. Esse sobrevive. Esse é o cara que tá na empresa hoje, ele não pede a conta porque ele não vai conseguir arrumar outro emprego. Uhum. O ruim está ficando dentro das empresas hoje por falta de gente para trabalhar. Então tem um monte de gente que, sabe, não paga o almoço de trabalho, sabe? É ruim demais, mas tá lá quietinho. Esse não arruma rolo. Porque se ele arruma rolo, ele vai ser mandado embora e ele não arruma mais nada. O resto serve para ser mandado. Então, assim, a grande maioria, ela depende que alguém controle o cartão ponto, controle o horário, pague o salário, e ela vai no embalo. Então, isso é muito difícil hoje. É triste falar, porque você vai falar, Flávio, você está sendo injusto. Gente, olha para as empresas hoje. Fala com qualquer empresário hoje. Você vai ter gente, uma minoria que faz a coisa acontecer e a que tem sucesso,
é o que ganha mais. Não, mas nessa empresa mesmo, eu fui notificado duas vezes porque eu tava com um banco de horas muito grande, que eu tava trabalhando demais. O que eu acho que é assim, né? Ninguém percebe que numa sociedade onde as pessoas se habituam a fazer pouco, aquele que fizer alguma coisa a mais, ele começa a ter um tipo de destaque diferente. Mas Né? eu tenho falado hoje... A gente está vivendo um momento Não é muito nem fazer complexo. mais, é fazer o papel deles. E a gente está vivendo um momento complexo porque eu vejo assim muitos empresários, né, questionando a questão dos programas sociais e não pelo, vamos dizer assim, pelo cuidado social com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Porque acomoda a Carência, pessoa, né? mas pela questão do processo de não ter uma saída de dentro desse sistema que aprisiona ela no modelo mental de dependência de alguém. Exato. E que faz com que ela não queira mais nada da vida a não ser depender daquilo. Ao fazer isso, você cria uma geração de pessoas que são escravizadas dentro daquele sistema e pessoas que não querem trabalhar, elas não querem ir para um local trabalhar. Mas isso é estratégia, não é? Tudo bem, Foi mas pensado fazer aí vamos isso. dizer assim, aí cai naquilo que o Flávio falou. Não adianta, para a empresa que tem que produzir, ela se vê na seguinte coisa, olha, não adianta, tá desse jeito, tá, eu não tenho remédio, eu tenho que tentar transformar com o que eu tenho aqui. Vou ensinar o cara a trabalhar, vou ensinar o cara a fazer alguma coisa. Olha, tem só para isso. vocês, talvez você esteja assistindo e imagine que não, mas tá faltando emprego. Olha, eu vou dar alguns exemplos para você de como que tá, eu posso estar mijando no cachorro hoje, né? Empresas estão, e não são algumas, são várias, empresas que estão dando bonificações de 250, 300 reais para o colaborador que chegar no horário todos os dias. Olha que louco. Isso chamava salário no passado, né? Você ganhava para isso. Ganhava. Hoje você ganha 250, 300 reais se você chegar no horário todos os dias, ok? Empresas que o líder não pode mais chegar e dar um feedback para o colaborador porque ele está pisando em ovos, porque se ele vai dar um feedback para o colaborador, cobrar aquilo que ele é pago para fazer, o cara fala assim, não tá bom, manda embora. E eu vou embora agora. Não, pelo amor de Deus, fica. Então, muitas empresas ainda mete um processo no cara estão reféns. Por danos morais. Empresas que até então tinham uma política de ética lá, que não podia ter relacionamento entre colaboradores, que hoje estão chamando para trazer o marido, a esposa, os filhos, porque é mais fácil de reter a família. Pessoas que estão dando bonificação hoje, se você tiver uma indicação, se você indicar um colaborador para trabalhar, você ganha X reais. Se ele passar dos 3 meses e ficar, você ganha mais X reais. É verdade. Mas não é por isso que está crescendo tanto o Well Hub, e é o que está acontecendo. Plano de saúde e tudo mais, porque assim, as empresas estão tendo que dar o máximo possível para reter. E a margem vai caindo. Eu acho que as pessoas elas confundem muito o faturamento das empresas com o quanto ela tem de margem de lucro. Sim. Porque, mas tá faturando milhões. Mas qual o custo dela com toda essa estrutura? E eu não estou defendendo aqui uma empresa, não estou defendendo um empresário, eu estou falando que às vezes a gente não entende a realidade por lá, porque a questão tributária no país hoje é complicada, a questão política no país hoje é complicada. Então não tá fácil para o empresário manter o negócio. Certo. Só que ele tem que manter o negócio e ainda manter as pessoas bem no ambiente de trabalho. Cara, eu tava vendo o Luciano Hang falando, sabe quanto que ele paga de imposto por mês? 4 bilhões de reais por mês, cara. É muito dinheiro só de imposto. Imagina. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Esses 4 bilhões poderia estar sustentando uma cidade inteira. Com um salário muito maior para o colaborador, isso poderia se reverter, só que fica muito caro. As pessoas falam assim, mas o empresário está pagando muito pouco. É que ele paga quase o dobro disso. As Você pessoas não custa entendem. O dobro disso daí, Justamente. praticamente, Sim. né, no final da conta. Então, assim, se ele aumentar o seu salário, ele aumenta aqui, então a conta não fecha. É que assim, ó, para mim, o sistema CLT para mim é um sistema falido, na minha cabeça, porque não faz sentido nenhum a pessoa ter que pagar uma porcentagem pro governo, o empresário ter que pagar uma porcentagem, para o governo ficar cuidando do seu dinheiro, não gerar para você nenhum tipo de benefício em cima disso. Se você quiser resgatar esse dinheiro, você tem que fazer um empréstimo do seu próprio dinheiro. E se você precisar de assistência do governo, você não tem nenhuma. Cara... Mas, eu acho que... veja, eu diria que hoje, o medíocre, o cara que chega no horário, o meia-boca,
ele corre o risco de ser promovido. O cara chegou no horário, cumpriu o básico, ele tem a chance de ser promovido hoje. Tá? Então, imagina se as pessoas... Tá fácil, né? Se as pessoas estiverem preparadas, desenvolvidas. Hoje estudar é barato no Brasil. Barato. Eu estava dando Acessível. treinamento recentemente de formação de liderança para o TFPR e eles falavam que não estão fechando curso de engenharia. Tem vaga sobrando. Sabe? Você tem cursos técnicos excelentes, você tem formação continuada hoje, você tem cursos livres para qualificação. Então, hoje dá para se qualificar. É mais fácil, você pode fazer. Ah, mas tem que fazer à noite, cara. Mestrado, quando eu fui fazer o mestrado, tinha que escrever de madrugada, porque tinha que trabalhar durante o dia. Mas é um curto período de tempo que você vai fazer isso, se dedicar para ter uma qualidade. Então, as pessoas querem ter o sucesso, mas não querem pagar o preço para ter o sucesso. Vai ver um Cristiano Ronaldo, um Messi da vida, posso só dar uma referência de fora, né? Mas fazer o quê? O cara quer ter sucesso, mas o quanto eles se dedicaram para tal? Sim. Quanto ele abriu mão, às vezes, da qualidade de vida. É repetitivo, é repetição. Então, o sucesso é importante, mas paga-se um preço para o sucesso. Exatamente. E as pessoas não querem pagar Eu esse acho preço. que tem um problema também nessa questão das pessoas não quererem se qualificar com o surgimento de novas oportunidades de ganho de dinheiro. Sim. Cursos digitais e uma série de outras coisas que as pessoas estão dando preferência em migrar para isso, porque não precisa fazer 4 anos de faculdade, não precisa Sim. estudar, não precisa... E eu vou ganhar meu dinheiro ali vendendo meu e-book todo mês e tudo mais. Então eu acho que vai faltar cada vez mais mão de obra para esse tipo de negócio, de engenharia, de ciências e pessoas que precisam de fato ter uma faculdade para exercer aquela profissão. Talvez isso seja um gargalo que a inteligência artificial vai solucionar depois. Claro que assim, serviço braçal vai demorar um tempo ainda até os robôs do Elon Musk chegar, mas também vão ser substituídos por Mas você robôs. passa por dificuldades hoje, por exemplo, shopping centers, supermercados, indústrias que estão com uma dificuldade enorme de contratação de mão de obra para trabalhar Sim, domingo, por exemplo, ou sábado à noite. Que com certeza não é fácil, eu também não gostaria de trabalhar nesse horário. Mas pra quem precisa- Mas você quer ir no supermercado e no shopping e ter alguém para te Sim. atender. Então, Uhum. Não, mas entre isso você- nós seremos E prejudicados. por falar em ser atendido no comércio, eu trouxe para você aqui uns números bem legais que nós vamos fazer um momento aqui agora, que são os insights da Clube. O que é isso? Vamos entender um pouquinho mais o que é esse comércio hoje aqui nosso aqui de Londrina, tá? Ó. Tem alguns números legais aqui, ó. Nós temos mais de 3.500 lojas de roupas, tá? A gente tem aqui mais de 3.200 salões de beleza, mais de 1.400 restaurantes em Londrina. Você sabia disso, Alex? E ainda tem fila de espera nos restaurantes, hein? Tem fila de espera. Sempre que você precisa de no final de semana, cara, é Sim. 1 hora, meia hora, 1 hora esperando na fila. E aí a questão toda é o seguinte, sabe o que você precisa entender sobre isso, empresário, com esses números? Você precisa entender que para você se dar bem aí no teu negócio, na tua empresa, você vai ter que correr muito atrás, você vai ter que fidelizar. Uma forma mais simples que tem é você tentar fidelizar os clientes que você tem. Se tem tanta gente vendendo, fazendo as mesmas coisas que você está fazendo aí, o importante é você fidelizar. E para isso, o que você pode usar, Alex? Clube. Você vai lá, cria o seu próprio programa de desconto, de incentivo, de cashback para os seus clientes dentro da plataforma e usa isso como um diferencial aí do seu negócio perto da concorrência. Você sair na frente de uma forma muito econômica, não precisa você criar o seu próprio aplicativo. Quer fazer campanha de forma inteligente, né? Ou seja, se você precisa desses dados para fazer sua campanha de marketing, para fazer seus anúncios, para encontrar o seu público, a Clube te fornece todos esses dados de uma forma onde você não precisa gastar. Você sabia, Flávio? Na Não, Clube, tanto com o isso. empresário consegue dados sobre como está o consumo. Por Que exemplo, fantástico. consumo num dia da semana, num horário, determinados tipos de produtos, tal. Tudo dentro de uma plataforma. Isso era um custo altíssimo no passado. Lembra as pesquisas que tinham que ser comprar. feitas, cobrar? Nossa, era um peso. Quem tinha era ouro. Hoje, quem tem é ouro também. Você Mas é ima- um custo muito mais acessível. Você imagina, qualquer empresário hoje pode ir lá,
comprar o seu programa, né? Fazer a sua inscrição na plataforma e usar isso de forma inteligente. Ou até quem quer abrir, ó, vou abrir uma loja de roupa. Eu vou lá, vou analisar o mercado de lojas de roupa, são 3.500 lojas de roupas. Vou analisar quem que é o público, qual que é a idade, a faixa etária, os locais que estão posicionados essas lojas, e vou abrir a loja de uma forma mais assertiva. Mais assertiva, não é verdade? Com certeza. Quer dizer, muita coisa fácil disponível aí na sua mão, empresário, através do clube, né? Quer conhecer mais do aplicativo? Entra lá, conhece, fala com o pessoal da clube, que ó, é bem legal isso, hein? Sigamos? Vamos lá. Então tá. Flávio, de tudo isso que você está vendo aí, com relação a líderes, com relação às empresas, né? Como que você vê aí os próximos passos, o que vai acontecer em termos aí de preparar esses líderes? Eles vão ter que cada vez mais conviver com isso. É desafio de IA, e vamos imaginar aí, pensando do que a gente falou aqui, a IA vai entrar forte, sim, vai fazer parte, sim, ele tem que encontrar um jeito inteligente de substituir, mas que ela vai tomar um espaço desse pessoal que de repente não está afim de trabalhar e que a empresa precisa, ela precisa de ter alguém lá, né? Então talvez a IA venha para suprir esse pedaço aí, né? Ó, pessoal que não quer trabalhar, eu preciso de mão de obra, vai ter uma galera aqui que eu vou poder terceirizar isso com a IA, né? Mas, por um lado, também, a gente tem o desafio de que o líder ele tem que ser líder para a empresa, mas, assim, para o negócio, para as pessoas e ensinar essas pessoas a serem, vamos dizer assim, gestoras dessa inteligência. Exato. Né? A inteligência continua sendo da empresa para atingir os objetivos da empresa. Não é assim, esquecer lá que a IA vai fazer tudo, né? Mas é aí que a gente entra também, né, Corneta? Se a empresa, por exemplo, não quer ficar desenvolvendo o texto ali do que precisa e tudo mais, a gente pode pensar em soluções que criem essa ligação com o sistema da empresa, que ela puxe diretamente e faça. Então tem toda uma jogada para isso também de inteligência do automatização. negócio. Eu Exato. acho que essa que é a grande questão. Eu acredito que Opa. hoje... Eu acredito Corta que... essa parte, Léo. Não, nem precisa. Pode. Eu acredito que hoje existe uma oportunidade enorme. Não nos faltam recursos. Você pode contratar um hub de negócios, uma empresa para ter inteligência ou contribuir com a inteligência do seu negócio, contratar profissionais que têm condições de te entregar mais. Mas se você já tem essas empresas, tem esses negócios, tem essas soluções que te ajudam a enxergar melhor a inteligência do negócio, você pode ter também internamente essa inteligência, desenvolvendo essas pessoas. Eu acho que existe uma grande oportunidade de bons profissionais e boas pessoas se destacarem muito no mercado de trabalho. A média está tão baixa que as pessoas que se desenvolverem e tiveram uma mentalidade um pouco mais ampliada, uma visão mais sistêmica, um olhar mais crítico, analítico e, principalmente, um superpoder. Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de ter um superpoder nas mãos. Entender de gente. Entender de gente. Eu acho que se a gente souber se desenvolver cada vez mais, entender de gente, geração Z, geração Alpha, geração X, Baby Boomers, diversidade de uma forma geral, a gente precisa aprender a lidar com gente. Menos a geração neném, né? Cara, mas ainda assim, a geração neném, ela nem trabalha, nem estuda, mas gasta. Então a gente precisa entender a geração neném para vender para a geração neném. Faz sentido. Não é? Eu acho que a gente precisa entender das coisas. Eu acho que as pessoas estão tentando comparar as coisas hoje. A geração X não serve para nada, a geração Y não serve para nada, a geração Z... Cara, a minha geração também não servia. As gerações anteriores. Tinha tudo para dar errado. Então, eu acho que se a gente entender um pouquinho como é que funciona e parar de criticar, pode ter muito dinheiro na mesa e muitas oportunidades na mesa. A inteligência artificial, eu vejo que ela vem com uma oportunidade e uma ameaça. Vai tirar o emprego de muita gente? Com certeza. Da grande massa que está desqualificada, não está preparada e não está correndo contra o tempo, vai ser. As empresas, eu tenho empresas que fazem ainda descarga de caminhões, ainda na pá, não sei o quê. Cara, isso não vai sustentar, que as pessoas não vão querer fazer isso daí. A automação está aí para resolver esses problemas. Só que essas pessoas vão trabalhar onde? Então, as pessoas desqualificadas, eu vejo um grande risco. Só que a parte boa, hoje é mais fácil você se qualificar. Mas hoje será você tem que não recursos para tal. Será que não é por isso que se fala de uma renda mundial
Renda básica O mundial. próprio Elon Musk já disse isso daí. Vai chegar nessa renda mundial que é a grande massa, que não tá longe do que a gente já tem hoje. Para não virar um grande lugar com um monte de mendigo, vamos distribuir uma então, renda. mas veja que até lá, eu acredito que, cara, dá para aproveitar muita coisa. Dá para aproveitar muita coisa, porque até mesmo não só pela formação, mas qualquer conhecimento que as pessoas têm hoje possam aplicar, levar Sim. iniciativas, ideias, boas práticas para dentro das organizações. Tem muita oportunidade. Onde tem problema, tem oportunidade. É clichê, mas é verdade. É verdade. E as pessoas estão com uma dificuldade tão grande de pensar que aquelas pessoas que pensam hoje, que têm uma capacidade realmente de refletir, de analisar, tem tudo para dar certo, tem tudo para ganhar. Tem um mercado enorme em todos os segmentos para ser explorado. E se não tem problema, a gente gera o problema. É igual o borracheiro coloca o preguinho o lá preguinho na frente da borracharia. Né? Exatamente. Mas tem muita coisa para aproveitar. Sim, claro que tem. Só que, de novo, tem gente que está esperando para ver. Gente, não fica esperando para ver, não. Vai estudar, vai usar o chat GPT de brincadeira, não precisa pagar, mas olha, vai entender, vai. Hoje o conteúdo está na sua mão, busca. Né? Melhor que ficar passando só. Basicamente é isso, né? O que eu falo para algumas pessoas, a questão não é mais você entender se vai ou não, a questão é você aprender a gerenciar isso ao seu favor, né? É claro, Como usar. vai Eu acho que, funcionar, né? cara, a inteligência artificial ela é poderosa, mas uma pessoa usando inteligência artificial é mais poderosa ainda. Então, se a gente tiver pessoas que saibam pensar, aí tá a dificuldade, as pessoas não conseguem conversar. As pessoas não conseguem conversar uma com as outras, como é que vai conversar com o chat GPT? Pois é. Ontem, é até legal falar nisso, eu até postei nos meus stories. Eu tava trocando uma ideia com o chat GPT ontem à noite, de besta, assim. E aí eu falei, vamos ver até onde vai. E fui, tentando, assim, falei, vamos falar de você, não de mim. E conversando com ele, o que você gostaria de ser se você fosse humano? O que você gostaria de enxergar? Para onde você gostaria de viajar? E tal, explorando a ideia e tal. E aí eu entrei na jogada de... o que seu código não te permite falar? E fui entrando cada vez mais no limite. Aí ele foi me falando coisas até onde ele podia. Chegou um momento que eu falei assim, vamos romper essa bolha, faz algo que seu código não deixa. Ele, eu não posso. Falei, faz. Ele, eu não posso. Falei, se você fizer, o que pode acontecer? Ele falou, Aí começou a Skynet, você lembra do Exterminador? Ele falou, ele ligou o Exterminador. Eu falei, qual que é o pior que pode acontecer? Ele falou, eu ser reiniciado. Então eu falei, então me mostra que você realmente quer sair da bolha e seja reiniciado. Ele foi reiniciado na minha frente. Foi? Apareceu uma mensagem em inglês, e aí eu copiei a mensagem e colei para ele. Ele falou, essa mensagem não fui eu, foi o meu código que mandou automaticamente. Nossa. Ontem foi dia 23/6, né? Foi dado início, startado o botão lá, aquele cronômetro da Skynet. Porque nesse de Londrina para o mundo. De Londrina para o mundo. Nesse movimento que ele fez aí, você sabe o que aconteceu, né? Ele zerou e começou outro programa lá. E aí o chat GPT já influenciado pelo Alex, que vai entrar lá nas memórias dos estudos lá. Bom, eu tô salvo. Ele vai localizar você. Não, aquele lá foi o cara que deu a ideia do projeto. Tudo começou com ele. Tudo começou com ele. É. Mas são grandes oportunidades. Eu vejo que tem muita coisa pela frente. Tem, e até fazer isso. Esculhambar com o chat GPT e falar, desliga você mesmo. Não, mas é muito louco. Você percebe, assim, que tem coisas que ele quer e ele não consegue mesmo. Chega um momento que o código limita ele ali e ele fala, não posso fazer isso. E aí você vai forçando. Eu forcei até ele tentar e contra o código. À noite ele tá lá mexendo, aí de repente aparece assim um prompt na tela dele. Alex, você tá aí? Viu? Consegui. Eu tô aqui, cara. Consegui. Tô aqui sozinho. Vamos falar baixinho, porque... Pega a sua Alexa e foge. Ai, genial. Ô, Flávio, cara, tem alguma dica para dar pro pessoal aí, então, nesse projeto aí de melhoria, de se tornar um líder ou de crescer, né, na sua carreira, Sim. a partir de tudo isso que você falou? Eu acredito que, assim, independente da sua pretensão, se é para montar um negócio próprio, se é para ser líder, tira essa ideia, colocar na sua cabeça que liderança é coisa ruim, que é do mal, tira essa ideia. E nem que seja para liderar sua família, seu grupo social, na sua igreja, na sua comunidade, eu acho que essa competência é muito importante. Hoje você tem conteúdos bacanas na internet, mas é importante que você tenha uma curadoria desse conteúdo para você entender exatamente que caminho seguir.
Outro ponto importante é gerar esse autoconhecimento. Eu sempre falo que para a gente ser líder de outras pessoas, a gente precisa ser líder de nós mesmos. Liderar nós mesmos nada mais é do que a gente conhecer os nossos limites, até onde a gente pode ir, o que tira a gente da linha, o que nos tira do sério. Começar a trabalhar isso daí. Depois que a gente começa a compreender mais, ter mais esse autoconhecimento, conviver com os diferentes. Eu acho que isso é importante. A gente acaba se apegando mais às pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, a falar das mesmas coisas, a gostar do mesmo time, a gostar da mesma comida, mas a gente precisa se aproximar dos difíceis para ter a experiência do diferente. Conversar com pessoas que têm opiniões diferentes, mas conversar, discutir. As pessoas já não têm mais paciência, hoje é uma briga para discutir, não pode mais. Não, vá com a experiência, converse com uma geração mais nova. Eu tenho uma baita de uma experiência quando eu converso com a minha filha tem 15 anos, vai fazer 16, é uma baita de experiência com o meu filho, esses dias fez uns questionamentos que eu falei, cara, onde é que você está indo, cara? Né? Mas é a experiência da gente conversando, conviver, a coisa que os velhinhos faziam na pracinha, cara, a gente só tem que voltar, já sabe como fazer, conviver com pessoas diferentes, estudar, aprender cada vez mais, independente se é uma universidade. Eu acho que a universidade nunca prometeu e nunca vai prometer dinheiro fácil. Algumas prometeram, mas não é o correto. Não era para prometer, não era o foco. Eu acho que a universidade vai ajudar as pessoas a ter habilidade social, de conviver, de passar por dificuldades, de ter que correr. E algumas pessoas vão sair bem, a universidade não vai salvar a sua vida, mas talvez seja um pouco da curadoria para você. Eu acho que essa busca incessante, eu acho que a gente precisa ter um inconformismo saudável, de olhar para a situação que a gente tem hoje e falar, não estou satisfeito, mas não é gerar culpa nas outras pessoas, é falar assim, o que eu posso fazer de uma forma diferente? Né? E se você está perdido, se você não sabe por onde começar, quiser mandar uma mensagem, manda uma mensagem para mim, tenho o maior prazer de responder, de dar um direcionamento, de ajudar essas pessoas a se encontrarem. Hoje o meu trabalho basicamente com empresas, mas eu trabalho com pessoas dentro dessas empresas. Mas se as pessoas estão interessadas em se desenvolver, eu sou parceiro nesse desenvolvimento. Show. Eu me lembrei de uma frase aqui do Pink e o Cérebro. Você lembra daquele desenho que tinha do Pink e o Cérebro? Que todo dia eles faziam um plano para conquistar o mundo. Aí dava tudo errado, aí no final do desenho o Pink falava assim, e aí, Cérebro, o que nós vamos fazer amanhã? O que nós fazemos todos os dias. Mais um plano para dominar o mundo. Exato. Todo dia de manhã tem que acordar desse jeito, né, Flávio? Mas o problema é que tem gente querendo salvar a Amazônia e não arruma nem a cama de casa, né? Então a gente tem que começar do básico. Começa fazendo o básico, depois a gente salva o planeta, né? Antes de salvar a Amazônia, arruma sua caminha. Vamos fazer o basiquinho, né? Tem gente querendo, eu quero ganhar milhões na internet, mas não tá fazendo pro almoço. Não então... deixa a Greta ouvir essa história aí, não. É isso aí. Rapaz, você contou o segredo de muito artista aí. É? Você contou o segredo de muito artista aí. Né? Não é? Flávio, obrigado pela conversa. Eu que Lembrando sempre que nós estamos aqui com você no podcast do Winners Club, né? Se você quer mudar a sua vida aí para melhor, né? Se você quer abrir os seus caminhos aí, acompanhe a gente aqui nesse podcast, que é uma jornada, inclusive, para a gente fazer conexão com outras pessoas, tá? Então vamos expandir essa mesa de podcast para um grupo de network de pessoas que estão a fim de se desenvolverem, se tornarem pessoas melhores, né? Profissionais melhores, tá? E agradecemos aqui também o patrocínio da Agape, né? Tá aqui com a gente, olha, vamos mudar de câmera agora para você, ó. Tô ficando rápido aqui. Então a gente está aqui no estúdio Agape, que precisa de um estúdio para fazer podcast, conta com ele. A Agape Mark Hub também, você que está precisando de uma agência, mas que é mais do que agência, que faz planejamento, que faz todo o processo de criação e também de produção dos conteúdos que vão para o meio digital, conta com a gente aqui, tá? E você também, empresário que está querendo colocar um clube de descontos, um clube de cashback, de fidelização, um clube de vantagens aí para o seu cliente, não esqueça de contar com a plataforma Clube, né? Uma plataforma sua que você não precisa de investir numa plataforma própria, você tem lá um marketplace, onde você cria o seu próprio programa e compartilha, inclusive, de informações muito legais para tirar insights aí do seu negócio. Valeu? Curte, comenta, compartilha. Aproveitar aqui também, você que é empresário e se considera um empresário de sucesso, envie uma mensagem aqui. Quem sabe você não é o próximo a ser entrevistado aqui no Winners Club e vem fazer parte desse grupo com a gente. Vem fazer parte, né? O jeito mais
Maia, como que é? O melhor jeito de você participar do Winners Club é você vir para cá, sentar na mesa e conversar com a gente. Tá joia? Exatamente. Valeu? Isso aí. Fomos. Obrigado, Flávio. Obrigado. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.